BairroCast. Olá, eu sou Diane Padial, produtora cultural, e estamos aqui hoje para mais um BairroCast. Esse programa pretende falar sobre literatura, conhecer um pouco mais sobre autores, suas trajetórias de vida, suas lutas, as suas inspirações. E para isso a gente hoje vai falar com a autora Helena Silvestre. Helena é uma educadora, é militante aqui da Zona Sul, é do movimento de luta popular, editora da revista Amazonas. Helena tem um trabalho muito bonito também com a escola Abya Yala, uma escola feminista. Então nós vamos falar um pouco de feminismo, dessas mulheres e das suas histórias aqui nas periferias. Então vamos começar, Helena. Eu queria que você contasse pra gente de onde é que você vem, qual é essa história. De um jeito mais largo, eu podia dizer que venho da periferia, mas também podia dizer que venho da favela do Macuco, lá no Jardim Zaira, cidade de Mauá, no ABC Paulista, ou que venho também do sertão da Paraíba, de onde são minhas raízes, minha mãe e minha avó, ou mais imediatamente que venho da Zona Sul, que é a periferia que depois de Mauá me acolheu e onde eu finquei raiz também. Helena, então, esta menina, essa adolescente, como é que foi esse período assim, do início lá da escola, das influências, por onde você passou? Eu sou filha mais velha de um casal de pessoas muito generosas, muito trabalhadoras, que tiveram 6 filhos, na verdade 5 filhas e um filho. E eu sou a mais velha dessa ninhada e muito curiosa toda a vida, vivendo num bairro que tinha muita gente muito bonita também, muito trabalhadora, muito generosa e com pouquíssimo acesso às infraestrutura urbana, espaços culturais, enfim. Nessa minha curiação de curiosa que eu sempre fui toda a vida, encontrei com alguns professores que foram portas na minha vida, que abriram portas para o meu mundo ficar maior, mesmo sem sair do bairro, que a gente não saía mesmo naquele tempo. E uma dessas professoras me convidou a participar de um grupo de militantes, de jovens militantes, que era a Juventude Operária Católica. E embora eu não fosse nem operária nem católica, a minha curiosidade me levou a participar desse coletivo com gente que lia tantas coisas diferentes, que falava de tantos mundos diferentes. E isso aconteceu na mesma escola onde eu fui atrás de uma biblioteca que ficava trancada para a gente não estragar os livros, como acontece em tantas outras por aí, e que no fim das contas, depois de tanta guerra, se abriu para nós. E aí também foram essas 2 portas, eu acho, que se abriram para que eu me tornasse militante, que no fim das contas foi a escola onde eu mais li, onde eu mais aprendi e que me levou a buscar e pensar sobre muitas coisas, desaguando já depois de muitos anos no feminismo. Digo depois de muitos anos porque eu rechacei também muito tempo o feminismo, porque via nele uma experiência de mulheres de classe média apenas, brancas, que não remontavam a minha. E depois entendi que eu devia reivindicá-lo e brigar para que ele fosse mais amplo e também porta aberta para outras vidas, e desaguando também na experiência de escrever, que eu acho que sempre começa com a gente lendo outros livros e lendo a vida também, né? O mundo ao nosso redor. Então você relata um pouco dessa questão do feminismo, né? Então eu queria que você contasse um pouco a experiência
e o que é, né, a Escola Feminista Abya Yala. A Escola Feminista Abya Yala é um espaço de encontro, um grupo de mulheres, um entroncamento de água, eu acho, que junta muitas potências. Nasceu como um curso, na verdade, que eu resolvi construir para compartilhar tantas elaborações, ideias, conhecimentos que chegavam para mim. Eu sou também editora da revista Amazonas, que publica mulheres de muitos países e seus olhares sobre os seus territórios, sobre seus movimentos, né? Seus ativismos, enfim, também muita literatura de mulheres de diferentes países, e isso tudo foi chegando a mim a partir já do meu ativismo como editora e uma das criadoras da revista Amazonas. Mas eu sempre pensava que privilégio eu tenho, que foi conseguir criar caminho rompendo tantas barreiras que existiam de onde eu venho para me conectar com todas essas coisas. Então também sempre foi uma obsessão minha como repartir aquilo que a militância me dava, né? Como compartilhar o conhecimento que a minha militância me permitiu acumular, ter. E esse curso, ele nasceu com essa ideia de compartilhar um pouco tanta coisa que eu vinha acumulando e com a qual eu vinha me conectando, mas com mulheres que são tão incríveis, tão maravilhosas, tão potentes, tão ativas nas suas comunidades, nos seus lugares de trabalho, que os 3 dias do curso se transformaram num espaço de escuta, de choro, de desabafo, de estudo, de organização, de conspiração, de plano, de sonho, de fortalecimento umas das outras, de reconhecimento para a gente se olhar, se enxergar, de se ajudar a não desistir de estar em espaços outros de militância no território que massacram a gente, com machismo inclusive de companheiros de luta. Enfim, foram 3 dias de um encontro tão importante para todas nós que estávamos ali, que a gente decidiu que não ia mais se largar. E foi então que eu provoquei um 4º encontro, já com o curso findado, no seu caráter mais formal, para pensar como a gente ia seguir, e juntas a gente decidiu seguir como uma escola feminista, um espaço de estudo, acolhimento, organização, desabafo, preparação para intervenção de mulheres periféricas, debatendo feminismo nos nossos territórios, pensando também iniciativas educadoras para esses territórios, de modo que a gente pudesse contribuir para que nosso povo entenda que o machismo não é um problema só para as mulheres, é um problema para as nossas comunidades, para as nossas favelas, para os nossos lugares. Muito importante, né? Assim, de suma importância esse movimento. Que bom que teve o 4º encontro, né? E vocês conseguiram não se largar mais, porque a gente observa, vê, acompanha um pouco desse movimento, dessa escola, e a junção de vocês, né, tem sido muito potente, e eu acho que reverbera aqui no território essa formação, reverbera as iniciativas, né, e essa coisa de ter mesmo um cuidado, sabe, entre as mulheres, né, e ter esse respaldo, né, de divulgar essa questão do machismo. Então, acho que é um trabalho muito, muito pertinente que vocês vêm construindo, né? Então, acho que queria parabenizar aí o 4º encontro e nunca mais se largar. Acho que foi bem bacana isso. Tem uma experiência super interessante também que eu queria que você contasse um pouco, né? Que é sobre a produção do seu livro. Então, como foi assim que você decidiu fazer a publicação? Qual o percurso, né, que você teve até a construção do seu livro?
Conta aqui para nós esses processos de escrita. Para onde eles te levaram? Como é que foi? Olha, eu fiquei pensando outro dia se eu já tinha imaginado escrever um livro. E me lembrei de uma conversa que eu tive com meu primeiro marido, o Guilherme, onde eu falava que eu tinha um sonho de escrever um romance, assim, que fosse bonito e que as pessoas gostassem. Mas eu me lembrei disso outro dia e foi só uma memória de um desejo que nunca saiu muito assim desse lugar de desejo abstrato. Embora eu sempre escrevesse muitas coisas, sobretudo por conta da militância, né? Sempre escrevi muito manifestos do movimento, sempre escrevi muito cartilhas de formação para o movimento, sempre produzi muitos textos de opinião sobre questões que estavam, né, acontecendo no calor da hora, em relação às lutas e tal. E depois de um tempo também fui organizando um pouco melhor as poesias e literaturas que eu escrevia, muito mais como um jeito de desabafar ou de dar um rumo e um sentido diferente para minha palavra escrita, que não fosse só o do manifesto, mas que coubesse também outros pedaços de mim, né? Que sempre apareci como a bicha bruta, guerreira do fronte, da linha de frente, da barricada. E aí os meus outros pedaços nunca encontraram muito lugar de aparecer nessas escritas, mas eu ia desaguando eles numa outra escrita que foi ficando guardada comigo e que eu fui organizando, sobretudo nos últimos anos, num período em que eu compartilhei casa também com um grande amigo, o Peu Pereira, e a gente também fez exercícios de escrever juntos, que foram coisas maravilhosas para mim, desafiadoras. E enfim, mas ainda sem uma meta de escrever um livro ou algo assim mais concreto. Até uma noite em que Suzy Soares, uma grande produtora cultural da Zona Sul e que é uma amigona doida, me mandou uma mensagem falando: Helena, a gente conseguiu um projeto para publicar alguns livros e dentre os que a gente queria publicar é um livro seu. E aí me explicou que era uma tiragem pequena, especial para a feira de literatura da Zona Sul, como que ia funcionar a história, e que eu tinha 7 dias para mandar para ela o livro pronto. Eu quase tive um infarto. Falei que a Suzy era doida, minha gente. E foi assim que eu decidi não escrever um livro, que é o meu primeiro livro, chamado Do Verbo que o Amor Não Presta, que reúne poesias, alguns contos, mas muito mais poesias, e que não foram 7 dias, mas olha, foi tipo um mês, mas que me serviu para ter um horizonte também de organizar esse material que eu vinha produzindo, coletando e dar para ele a forma de compartilhar com as pessoas. E com toda essa correria, né, que você conta, apesar de já ter as coisas lá, mas teve um prazo pequeno, né? Além disso, quais são as maiores dificuldades assim para uma escritora? Como é que você vê? Eu sei que ela é diferente de uma para outra, né? Mas o que seria algo para você que é uma dificuldade? Olha, eu não me atreveria a dizer das maiores dificuldades para uma escritora em abstrato, porque acho que são muitas realidades, né? Mas pensando no meu lugar de escritora, que além de mulher é também periférica, né, favelada e trabalhadora, eu acho que a maior dificuldade a maior dificuldade é tempo. Acho que a gente tem a vida tão tragada pelas nossas necessidades de sobrevivência que
que o tempo é roubado da gente, arrancado de nós, e toda a nossa expressão que não seja para responder a demandas, ela vai ficando em segundo plano, embora a gente cozinhe dentro de nós pensamentos, metáforas, imagens que ficam expressas, enfim, se não em livros, né? Na nossa cultura popular, nos nossos ditados, nessas sabedorias que atravessam nossa gente. E conseguir que isso seja escrita, que isso se transforme em livro, é uma briga muito grave com o tempo que a gente não tem, né? Porque o nosso tempo é tão tragado para o que nos sustenta material e fisicamente. Eu acho que essa é a maior dificuldade de todas. Acho também que tem dificuldades que dizem respeito às desigualdades do nosso país, né? A gente não tem espaço editorial que expresse de maneira minimamente equilibrada pessoas negras, indígenas, afro-indígenas, que expresse a produção de pessoas periféricas, faveladas, que expresse equilibradamente a produção das mulheres. Então, tudo isso são, digamos, portas fechadas para uma escritora, portas que a gente vai brigando para abrir, né? Mas que significam grandes dificuldades que muitas vezes bloqueiam a nossa escrita e que fazem com que a gente certamente perca tesouros, né, na escrita de mulheres que desistem de escrever, de tão difícil que é. Você levanta uma questão muito pertinente, né, que é a questão do tempo para as mulheres. Ele é muito diferente, né, em relação, talvez, aos homens. E esse tempo faz com que a gente perca tantas iniciativas, tantos momentos de história, né, que poderiam ter sido contadas, né, e essas pessoas não publicaram, não escreveram, por esse e outros fatores também, né. Aí temos as suas publicações, e eu queria que você contasse aqui pra gente quais foram as inspirações, as motivações que você teve, né, para essa escrita e quais foram os frutos, né, onde que isso te levou, quais frutos, né, você colheu destas publicações dos seus livros. Eu escrevi 2 livros, né? Eu escrevi Do Verbo que o Amor Não Presta, que foi lançado em 2018, e escrevi Notas sobre a Fome, que foi lançado em 2019, ambos com muitíssimo orgulho pelo selo Sarau do Binho, e eles me trouxeram coisas diferentes. O primeiro livro, que é um livro de uma exposição grande, de um lado meu, sei lá, talvez mais romântico, que sofre de amor e de, sei lá, agonias que quem me vê fechando ruas e erguendo barricadas nunca imaginava. Esse trouxe para mim a aproximação com muitas pessoas e, sobretudo, com muitas mulheres. Eu percebi uma reação diferente entre mulheres e homens com esse livro, e percebi que muitas mulheres sentiam uma grande identificação com sentimentos difíceis que estavam naquele livro, que às vezes falam, né, de desilusão, de decepção, de rejeição, por que não? Coisas que nos atravessam como humanos, que nos atravessam como pessoas que amam, mas que também nos atravessam como mulheres, né, tão exigidas de tantas coisas, de tantos padrões, né, de tanta, enfim. E tudo que a gente sofre quando não aceita esses padrões como definidores do nosso jeito de amar e de viver os nossos amores. Inclusive da solidão que às vezes acompanha essa decisão de liberdade e de rebeldia. Isso me trouxe muitas mulheres para mais perto, isso me trouxe muitas cartas de mulheres chorando, isso me trouxe muitas coisas incríveis. E o segundo livro, Notas sobre a Fome, que é um livro um pouco mais denso e mais, eu acho que filosófico talvez, é uma literatura onde eu tento enfiar um pedaço do que eu
chamo de uma epistemologia favelada, um jeito de olhar e pensar o mundo produzido desde os nossos territórios periféricos. Ele fala de uma realidade de pobreza que eu vivi durante muitos anos, na minha infância e no começo da minha adolescência, que também foi vivida por muita gente. E falar sobre essa realidade, refletindo sobre ela e sobre o que ela significa, produziu pontes inimagináveis. Pessoas me escreveram de diferentes estados do Brasil, dizendo o quanto se sentiram tocadas com esse ou aquele relato, com essa ou aquela nota, me dizendo o quanto se sentiram reviradas pelas reflexões que o livro aponta, pensando sua própria história, pensando sua própria condição material e coisas que às vezes a gente trata com eufemismos para se desprender da dor que significa reviver em memórias com as palavras adequadas situações que a gente atravessou. Enfim, esses livros me trouxeram pontes com pessoas que eu nunca teria construído, talvez, e pontes profundas. É incrível o quanto a gente se expõe, e a literatura é isso. Eu digo, é mais fácil para mim fazer uma assembleia para 5.000 famílias numa ocupação de terra do que ler um poema meu num sarau, porque a exposição que essa literatura, né, visceral, que eu escrevo e acredito, ela provoca, é uma exposição que te deixa nu em todas as suas feridas. E ficar nu em todas as feridas também faz com que outras pessoas se desnudem pra gente. E esses livros me trouxeram trocas profundas, densas, de alma, com pessoas que eu nunca vi na vida. O Le Monde Diplomatique publicou um podcast com comentários sobre o livro, me convidaram para participação. Eu sou muito grata aos dois que apresentam esse programa, figuras incríveis, jornalistas muito interessantes e críticos. E isso também me permitiu abrir ainda mais o alcance do Notas sobre a fome nessa troca com gente do país todo. E olha, a literatura é uma veia que, quando aberta, conecta corpos diferentes trocando o mesmo sangue, sabe? É muito incrível. É um grande diferencial, né? Você falar desse território periférico, né? Aquilo que você produz a partir desta observação. E aí, muito mais bonito, vem a identificação das pessoas com essa escrita, né? Porque eu acho que a literatura serve para isso, ela nos transporta, né? Para esse desconhecido, e de repente a gente se depara com muitas coisas que são nossas. Então acho que esse é um pouco o papel do escritor. E aí você falando, né, dessa identificação das pessoas, dessa para onde te levou, uma seara, né, assim, bastante desconhecida e que te apresenta novos caminhos. E isso das veias abertas da literatura é muito bonito, muito poético isso tudo. E aí eu estou entendendo que significou muito assim a publicação, né, desse seu livro. Ele te levou para muitos lugares, né? Então, me fale mais sobre isso. Eu acrescentaria, talvez, como um significado na minha vida, que os livros me fizeram lidar com uma dimensão minha que eu sempre secundarizei em nome da luta, em nome da militância, em nome da urgência das coisas às quais eu sigo me dedicando e vou seguir. Mas os livros me fizeram trazer para um primeiro plano, de mão dada com elas, a minha sina de escritora. Me fez me assumir como escritora, ou talvez me enxergar dessa forma.
não sei se me enxergo como artista, porque eu acho que o termo artista tem uma carga tão grande construída nessa sociedade capitalista e nessa ideologia burguesa, que eu não sei ainda se eu consigo me identificar. Talvez isso também seja só um pensamento imaturo da minha parte. Daqui a algum tempo eu descubra um jeito de me sentir inescapavelmente artista, mas por hora eu me sinto escritora. E os livros me trouxeram isso. E os livros me trouxeram também um fato intransponível de que escrever, tendo vindo de onde eu vim, com a trajetória que eu tenho, sendo uma pessoa que não tem nada de especial além do fato de ter uma história tão comum como a de todo mundo, que nasceu numa favela, que é afro-indígena, que é descendente de nordestinos imigrados para o Sudeste para tentar a vida, me fez ver o quanto escrever também é importante como ativismo, como parte de uma disputa de que o nosso povo construa a sua própria narrativa, de que a gente possa ser protagonistas em contar a nossa própria história e refletir e elaborar sobre ela, ao invés de que outros sempre sejam aqueles que falam por nós. Isso eu acho que foi um significado que os livros trouxeram para minha vida. Você toca num aspecto fundamental, né? Muito bom ouvir isso que você coloca, né? De escrever a sua própria narrativa. Tem um lugar de fala, tem uma voz feminina que nos representa, né? Ao invés de você ter outras vozes contando a nossa história. Então, acho que isto é um ponto maravilhoso, né, da sua escrita, porque tem essa identidade, tem essa identificação, né, de quem te lê aqui nas bordas, né, desse povo mais sofrido, na luta que você traz, na sua questão dos direitos, né? E você se coloca também como afro-indígena, né? E aí, essa ancestralidade que te trouxe, né? Esse feminismo todo, né? Como é que ele está presente nas suas ações, nas suas atitudes, no seu cotidiano mesmo, da sua poética, né? Como é que você insere tudo isso? Me fala um pouco dessa ancestralidade somado a essas vivências. Nos meus 2 livros tem dedicatórias às mulheres. Os meus 2 livros têm dedicatórias e menções de palavras sabidas que me repartiu comigo minha avó, que acho que é a figura que primeiro encarna para mim a força da ancestralidade e do feminismo. Minha avó era uma mulher do sertão da Paraíba e pariu 10 filhos, que criou até a vida adulta 7, porque desses 10 morreram 3 ao longo do caminho, que viveu no sertão inteiro, se mudando de cidade para cidade da Paraíba, embora seja originária de Catolé do Rocha, porque tinha um marido que teve um trabalho que exigia mudar, que enfrentou fome, seca, humilhação, que sonhava com fugir com o povo cigano porque achava lindas as roupas das ciganas e sempre guardava um pouco de feijão para entregar para eles quando os ciganos passassem pedindo pela casa dela no sertão. Minha avó, que era uma contadora de histórias, que me transmitiu traços profundos da minha cultura indígena, que tem raiz nela, que era uma mulher indígena do sertão da Paraíba, que também era uma icamiaba, né, uma guerreira, uma amazona briguenta, que ao se rebelar contra as violências do meu avô, né, a opressão do meu avô, também acabou ficando sozinha e criando sozinha os filhos numa cidade grande para onde meu avô havia trazido ela, e deu conta de fazer tudo isso sendo o ser humano que mais repartia comida e dava risada. E eu até me emociono de falar, porque eu acho que a minha ancestralidade e o feminismo para mim estão presentes primeiro que tudo na minha avó, e ela é a semente de onde brotou
tantas coisas. Acho que o meu ódio à injustiça, a minha vontade de também fortalecer as mulheres, a minha consciência de que eu como mulher ia ser uma rebelde, que não ia deixar de fazer isso ou aquilo por ser mulher. E no fim das contas, todas essas coisas juntas foram aquelas que deram de comer a minhas decisões na vida, a minha decisão de ser militante, as minhas guerras aí dentro, os meus amores, também cheios de brigas contra o machismo dos homens que mesmo militantes queriam e quiseram me oprimir, e que ao fim das contas é o que alimentou e deu vida e dá vida a todos os meus textos. Acho que essa ancestralidade afro-indígena que eu carrego, favelada, desterrada, machucada, mas sempre capaz de repartir alegria e comida, é o feminismo que eu acredito, é o que me põe de pé todo dia, é o que me dá força para atravessar até uma pandemia mundial. É muita emoção mesmo ouvi-la falar desta forma, né, dessa presença, desta avó, da sua história real, né, e também essa força que você nos mostra, sabe, como você valoriza e se conecta com essa sua ancestralidade. Muito bonito. Gostaria aqui então de pedir agora para você um trecho, né, um poema, um trecho do seu livro. Pode ser? Você pode fazer para gente? Muito difícil pensar com fome, muito difícil desenvolver-se com fome, cantar com fome, amar com fome, desapegar-se estando com fome. Tudo aquilo que mora na mais rica experiência da vida vai sendo arrancado de nós e nossos corpos se atrofiam, como radares embaçados que não captam bem a luz. Imagine que não sei nadar. Não faz nenhum sentido que uma pessoa de 34 anos, nascida onde reside a maior reserva de água doce do mundo, avizinhada de uma das maiores costas ladeando um país, não saiba nadar. Há coisas informadas à minha inteligência pelo meu território em contato com meu corpo, e eu fui desfigurada ao possuir dispositivos de conhecimento que a fome atrofiou, porque conheci o mar já com alta idade. Mas o desejo, que se esticava buscando fotossintetizar-se dentro de mim, foi tão enorme que achou ondas de luz opaca no fundo de uma densa lama e respirou, junto dos caranguejos no mangue. Tornei-me caranguejo antes de conhecer o mar. Esse é um trecho do ensaio sobre a fome, que é a nota número 1. Meu Deus, o que é isso? Que força, que profundo, né? Você mexe com as palavras de uma forma muito boa, muito bonita. É um prazer enorme, assim, a gente estar recebendo você e poder ter esse privilégio, né, de ouvir essas histórias tão profundas, né, que vêm de uma vivência imensa nesse fazer da luta. Muito bom. Esse podcast a gente está fazendo para falar de literatura, né? E aí a gente vem pensando, a gente tem lá uma plataforma e-bairro, os livros do Sarau do Binho. Somos também incentivadores da leitura. E aí os livros da Helena também estão lá, vários livros de vários autores. E aí a gente pensa hoje como que a gente pode estimular um pouco mais a questão da leitura. E para isso eu tenho uma pergunta para você, né? Como é que você vê a leitura no Brasil? Eu incentivo a leitura, enfim. Queria que você falasse um pouco. Eu conheci alguns outros lugares do mundo, não muito distantes, porque eu nunca tive dinheiro para viajar para muito longe ainda. Isso tudo está nos meus planos e nas minhas economias, no destino das moedas do meu cofrinho. Mas conheci alguns países aqui da América do Sul, tive esse privilégio, né, de passar da moça que não saía da favela do Macuco até os 15 anos, não saía do bairro, não conhecia a praia sequer para conhecer outros lugares. Conheci a Argentina, conheci a Bolívia, a Venezuela, conheci o Chile,
conheci o Panamá, fui conhecendo alguns lugares, o Paraguai, que são lugares que eu amei, porque conheci gente maravilhosa aí, que são lugares também do sul global, portanto lugares colonizados e pobres, e eles me ajudaram a também aprender coisas sobre o Brasil, que a gente aprende quando tem a possibilidade de olhar para o nosso lugar à distância. O Brasil é um dos lugares mais desiguais do mundo. Isso não é só uma estatística. Isso é um fardo pesado que esse capitalismo faz o nosso povo arrastar nas costas. E isso se relaciona com muitas coisas que nós aqui vivemos e também com traços estruturais dessa desigualdade que aqui se desenvolveu de um jeito muito próprio, sobretudo por conta da escravidão e do racismo. Essas questões, para mim, fazem com que no Brasil o estudo formal tenha sido por muito tempo um privilégio de poucos, né? Faz com que o ensino superior seja ainda hoje muito mais elitizado do que ele é, por exemplo, na Argentina, onde as pessoas ingressam no ensino superior sem vestibular, onde as universidades públicas, embora tenham muita gente de classes médias altas, ou gente mesmo rica, também tem muita gente pobre, produzindo, portanto, uma camada de pessoas na população que consome bens culturais como livro muito maior do que no Brasil foi produzido. E, na minha opinião, isso tem muito a ver com o racismo brasileiro. Para mim, o que explica isso, no caso do Brasil, é o racismo, que também explica, de alguma forma, a agudeza da nossa desigualdade, que também existe na Argentina, em países como a Argentina, mas que no Brasil o abismo é muito maior, mais fundo. E isso faz com que o livro seja, no Brasil, algo muito elitizado, faz com que quem tem acesso a ler o que escolhe no Brasil é um privilégio muito restrito, né? A própria leitura, ela é dificultada pela precarização permanente da nossa educação pública, que também é uma educação que, em comparação, né, eu tive num seminário de educação há uns 10 anos atrás e um professor fazia uma análise comparativa entre os sistemas públicos de países na América do Sul e no Brasil também a nossa escola pública sofre uma defasagem muito grande pela depredação do Estado e dos interesses do mercado. Então, também a leitura, a capacidade da leitura é uma dificuldade, né, no Brasil e que atinge muito mais aos pobres que dependem da escola pública para não só aprender a ler, como também para acessar livros, né? E o livro, então, produzir um livro, então, publicar um livro, então, nossa, no Brasil é uma coisa absolutamente elitista, né? Eu tenho construído com algumas amigas um projeto de uma editora popular para publicar mulheres e autores e autoras periféricos, porque nós temos um mercado editorial no Brasil que é muito pequeno, são pouquíssimas editoras, quase todas elas são ligadas a projetos políticos. Se a gente falar de editoras publicando pensamento alternativo, né? Se a gente for falar de literatura, é extremamente difícil pensar a superconcentração que existe no nosso mercado editorial. Então, tudo isso faz com que a questão do livro e da leitura no Brasil seja um palco de uma disputa, né? De mais uma disputa de classe, de mais uma luta entre classes que a gente precisa fazer para escancarar uma coisa que nos é dita como direito, mas que a gente não consegue realizar como direito, que é o direito à educação, o direito à cultura, o direito à leitura, o direito a produzir arte também. Muito bom esse panorama que você traz para a gente sobre a leitura, né, essa diversidade em outros países, né?
e pensando aí profundamente sobre essa desigualdade social, mas feliz por também saber que uma nova editora pode estar nascendo aí entre mulheres com essa força toda. Então isso já aponta para algum futuro, uma nova luta está vindo aí. E isso quem te trouxe foi provavelmente, né, essa escrita, a literatura, a necessidade dessa expressão de tantas mulheres. Então eu só peço que a gente possa conversar aí um dia inteiro, porque eu acho que tem aqui muita prosa para se levar, né? Para a gente falar desses direitos que nos foram tirados, dessa luta intensa aí. A gente tem coisas que a gente nem conseguiu tocar sobre essa Helena aqui que se apresentou. Então eu queria agradecer demais, assim, né, você ter aceito o convite para fazer parte desse podcast que está nascendo, essa vontade de apresentar esses autores e contar essas histórias. Então eu estou mesmo muito feliz por isso. E aí eu queria te pedir que você deixasse aí então seus contatos, né? Onde que a gente encontra os seus livros, onde encontra você, que a gente vai encerrando por aqui, né? Mas vamos voltar outras vezes com mais conversas. Deixo aqui com vocês os meus contatos. No Facebook eu sou Helena Silvestre, no Instagram @helenitaluta. Tenho criado um canal no YouTube para compartilhar coisas no meio dessa pandemia. Também escrevo e edito os textos maravilhosos que chegam para a Revista Amazonas em www.revistaamazonas.com. E nesse momento tenho, junto com muitas mulheres, construído uma rede atuando na distribuição de alimentos, de produtos de higiene e limpeza, na realização de auxílio psicológico remoto a muitas mães solteiras, mulheres periféricas que estão extremamente vulneráveis. Tenho atuado também tentando levar comida para as ocupações de terra, para os lugares mais difíceis, onde a fome chegou já nos primeiros dias de quarentena. E nessas redes a gente consegue se conversar para vocês poderem acompanhar isso e quem sabe até fazerem parte dessa rede de ações de pessoas que desde agora começa a disputar o mundo que nós precisamos construir urgentemente com o passar dessa pandemia e desse momento difícil que a gente atravessa. Para quem quiser ler o livro, ele pode ser adquirido nos saraus presencialmente assim que os nossos encontros poderosos voltarem. E até lá eu tenho alguns que tenho aqui enviado pouco a pouco para as pessoas que me pedem. Também conto com o auxílio de uma plataforma incrível que é o eBairro, que tem atuado buscando desenvolver uma forma de fazer circular as coisas poderosas que vêm sendo produzidas por tantos pensadores, poetas, pintores, cantores da periferia. ebairroweb.com.br, acessem, tem muitas coisas incríveis lá também. Mais uma vez eu agradeço, gostaria de encerrar esse programa assim, com um poema seu, para que a gente ficasse reverberando aqui, pensando nessas suas palavras. Então, meu muito obrigado, parabéns pela sua obra, pela sua luta, pela sua história. Muito legal estar conhecendo um pouco mais da Helenita, tá bom? Helena Silvestre, meu muito obrigado. E se a ciência fosse outra coisa? A política fosse outra coisa? E a gente assumisse que não há nada que nos comprove sermos nós a única vida inteligente no universo? E se, mesmo dentro desta galáxia em que estamos, no arranjo particular dessa dança gravitacional Terra, a gente percebesse que as plantas, que os rios, que as florestas e os bichos são vida inteligente, aqui mesmo, avizinhada de nós? Trecho da nota 25.